O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai se entregar nas mãos dos homens, eles o matarão, mas o terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregar a eles. Por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de São Mateus. E no capítulo 16, nós vemos a confissão de Pedro. Quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Filho, o Messias, o Filho do Deus vivo. Por isso que agora, no capítulo 17, quando perguntam se Jesus paga o imposto do templo, Jesus está dizendo: Pedro, o que te parece? Os reis desse mundo cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos. Então, se eu sou filho de Deus, é uma continuidade da conversa. Se eu sou filho de Deus, eu não preciso pagar imposto. Mas, para não escandalizar, e aí nesse ponto eu queria chegar, para não escandalizar, a preocupação de Jesus enquanto Filho de Deus, enquanto Salvador, enquanto Messias, a preocupação de não escandalizar, de não dar contra-testemunho. Embora ele tenha liberdade de pagar ou não, ele usa a sua liberdade de forma sábia, em não escandalizar as pessoas. Antigamente se dizia assim: católico pode fazer, como é que o povo falava antigamente? Católico pode fazer o que quiser. Não era que antigamente falavam? Católico pode fazer o que quiser. Os protestantes não, eles têm que usar saia longa, a roupa até aqui, né? Não pode raspar o sovaco, não pode passar perfume, não pode ter toda a... Católico não, católico é tudo vagabundo, pode fazer o que quiser. Os católicos que receberam a fé dos pais, mas não fizeram experiência com Deus. Católicos não convertidos vivem assim, de qualquer maneira. Mas aqueles que realmente fizeram uma experiência com esse Jesus Cristo, que não dá contra-testemunho, esses sim se preocupam com a forma como falam, com a forma como vestem, com a forma como vivem, a forma como trabalham, porque uma vez revestidos de Cristo pelo batismo, precisamos proceder conforme Cristo, e é por isso que somos cristãos, porque somos outro Cristo. Somos Cristo pelo nosso batismo. Foi impresso o caráter de Cristo em nós. Por isso temos o dever de dar testemunho e fazer com que Cristo seja visto em nós, nas nossas escolhas, na nossa forma de fazer os negócios,
no trabalho. E olha, isso me fez lembrar de uma discussão lá em 1 Coríntios capítulo 8, uma discussão que estava tendo ali na igreja de Corinto sobre comer ou não comer carnes sacrificadas aos deuses. Vocês sabem que naquele tempo eles sacrificavam os animais aos deuses pagãos, e para não desperdiçar carne, eles faziam os açougues e vendiam essa carne sacrificada aos deuses. E os judeus passavam longe desse açougue. Mas agora, judeus convertidos ao cristianismo e pagãos convertidos ao cristianismo estão questionando: e aí, a gente pode comer essa carne ou não pode comer? É como você se perguntar: eu posso vestir essa roupa ou não posso vestir? Eu posso beber ou não posso beber? Eu posso fumar ou não posso fumar? Eu posso ou não posso? E você vai ter que fazer uma escolha segundo o coração de Deus. Mas aí São Paulo diz assim, dá a resposta para eles, sobre essa questão de comer carne. Quanto a comer das carnes oferecidas aos ídolos, sabemos que no mundo não existe nenhum ídolo e que não há outro Deus, senão o Deus único. Eles acham que sacrificaram aos deuses, mas não existe deuses. São Paulo está explicando. Mas nem todos têm o devido conhecimento. Algumas pessoas foram acostumadas com ídolos até o presente. Comem da carne dos sacrifícios como de algo oferecido a ídolos. E assim, sua consciência é fraca, fica manchada. Aí, presta atenção nisso. Uma questão de alimento não nos aproxima de Deus, e se não comermos, não teremos nada de menos, e se comermos, não teremos nada de mais. Então, São Paulo está dizendo assim: olha, comer carne sacrificada a ídolos que não existem, não faz diferença nenhuma. Se eles não existem, Deus não vai nos amar mais ou menos se a gente comer essa carne. Sabe aquela história? O hábito não faz o monge? Já ouviu falar essa frase? O hábito não faz o monge. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Não é o que comemos ou deixamos de comer que faz com que Deus ame, porque a impureza sai do coração. Mas tem uma coisa: o hábito é um sinal sagrado que aponta quem o monge é. Então o monge, por causa do seu hábito, precisa viver como tal. E aí São Paulo termina com esse versículo 9. E aí São Paulo diz assim: mas tomai cuidado, para que a vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Tomai cuidado, para que a vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Em Mateus, no capítulo 18, Jesus já vai dizer: é inevitável que não haja escândalos. Escândalos existem desde o princípio da igreja. Mas ai daquele que praticar escândalo e levar os pequeninos à queda. Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e lançasse ao mar. Portanto, não vem com essa história: ninguém tem nada com a minha vida. Se você pertence a Deus, você prestará conta a Deus da sua vida. E nós, enquanto comunidade, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, nós temos sim um com a vida dos outros. E é bíblico, a correção fraterna é bíblico. Temos o dever de corrigir os nossos irmãos. Temos o dever de dizer: olha, claro, com amor, com caridade, olha, essa roupa não convém para uma mulher de Deus. Essa postagem que você fez no Instagram, com a bunda empinada lá na academia, não convém para uma mulher de Deus. Ô meu irmão, essa calça aí está marcando tudo. Dá para ver até a cirurgia de fimose que você fez com essa calça. É feio. Esse fulano aí é cristão? Jesus não se vestiria dessa forma. Que contra-testemunho?
nas nossas palavras, nas nossas postagens na internet. Então que nosso Senhor nos dê essa sabedoria, esse discernimento de nós dar testemunho daquilo que nós somos, consagrados. Diga comigo, eu sou um consagrado. Eu sou consagrado. Porque fui batizado. E revestido de Cristo. E revestida de Cristo. Amém. Amém.